Muito bom, Luiz. E agora vamos a ele. Um jovem de 22 anos, estudante de estatística e medalhista da Olimpíada Brasileira de Matemática por 2 vezes. Amante das ciências exatas, programação e um entusiasta dos dados. Tema: correlação versus casualidade. Peço uma salva de palmas para Daniel Rodrigues, o estatístico. Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Daniel e hoje eu vou apresentar o tema correlação versus causalidade. São dois conceitos distintos, porém que as pessoas confundem com muita frequência. Primeiro, o que é a correlação? Correlação, basicamente, é uma medida que indica a força e a direção da associação entre duas variáveis. Por exemplo, eu tenho a variável A e tenho a variável B. Será que quando a variável A sobe, a variável B sobe junto? Basicamente, a correlação faz esse estudo. Agora, eu vou falar sobre a causalidade. Basicamente, a causalidade é a relação em que uma variável provoca um efeito em outra. Então, a gente tem a variável que é a causa e temos a variável que sofre um efeito dessa causa, certo? E quais são as principais diferenças entre correlação e causalidade? Eu listei aqui algumas. Então, a primeira, na causalidade, uma variável influencia a outra. Então, tem lá a variável 1 e tem a variável 2. E a variável 1 influencia a variável 2. Então, a correlação mostra associação entre variáveis. Ou seja, será que quando uma sobe, a outra desce? Será que quando uma sobe, a outra sobe junto? Então, basicamente, é só essa associação, sem essa relação causal. A correlação pode ocorrer por acaso ou por um fator externo. Ou seja, pode subir por ocasião, sem ter esse efeito de causalidade, ou então pode ter um fator externo que faça com que essas duas variáveis tenham essa correlação, certo? Também, a causalidade pressupõe uma direção clara, ou seja, a causa vem primeiro que o efeito. Então, o efeito ele não pode vir primeiro que a causa vem primeiro que o efeito. Aqui eu trouxe uns exemplos de correlação espúria, que nada mais é que correlações que acontecem por acaso ou então tem um fator externo ali. A primeira aqui que eu trouxe, um exemplo sobre oratório. Pessoas que usam roupas formais em apresentações tendem a receber mais aplausos. Será que o fato de eu estar vestindo bem formalzinho aqui, eu vou receber mais aplausos por isso? Ou será que eu posso receber mais aplausos porque eu fiz um bom conteúdo, apresentei um bom conteúdo, eu usei boas técnicas, o público se conectou comigo? Então, será que não tem outros fatores? O segundo é um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos. O consumo per capita de queijo nos Estados Unidos está correlacionado com o número de pessoas que morreram ao se enrolar em lençóis. Será que o fato de as pessoas terem comido queijos, elas morreram por isso? Eu acredito que não, né? Mas então é mera coincidência apenas, certo?
E o terceiro exemplo que eu trouxe aqui é o da luva e do resfriado. O aumento na venda de luvas está correlacionado com o aumento de casos de resfriado. Será que o fato de terem mais vendas de luva, as pessoas pegaram resfriado por causa disso? Óbvio que não, tem um fator externo ali. Pode ser porque está mais frio, ou então a estação do ano está no inverno. Então pode ter fatores externos ali que influenciam essas outras variáveis. E como a gente pode provar causalidade? Então, como eu havia dito antes, a causa deve acontecer antes do efeito. Então, primeiro acontece a causa e depois que vem o efeito, sempre nessa direção. O segundo, é preciso eliminar influências de outras variáveis. Então, podem ter outras variáveis que influenciam nesse efeito. Depois, mais para frente, eu vou dar um exemplo, inclusive, e eu explico melhor essa parte, certo? E o terceiro é usando experimentos controlados, como RCTs, que basicamente, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que queremos testar se uma técnica de respiração melhora a clareza vocal. A gente pega, vamos supor que um grupo de 50 pessoas divide em 2 grupos de 25, isso feito aleatoriamente. Então, o primeiro grupo, a gente testa essa nova técnica de respiração, e o segundo grupo, eles mantêm a rotina habitual e não se aplica essa técnica. Depois, a gente compara esses 2 grupos e vê se realmente essa técnica aqui fez a clareza vocal melhorar. Então, essa é uma técnica muito utilizada na ciência, inclusive. E também métodos estatísticos robustos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de causalidade para vocês. O primeiro aqui sobre oratória. Participar de um curso de oratória causa uma melhora na confiança ao falar em público. Então aí a gente tem uma clara causalidade. Quando o curso de oratória ele veio primeiro e depois veio a confiança de falar em público, certo? Estudo. Aumentar o tempo de estudo causa melhora no desempenho acadêmico. Então, quanto mais eu estudo, maior são minhas notas. O estudo ele aconteceu antes de eu ter essas notas maiores, certo? Sempre nessa direção. E ênfase, repetir a frase: Romanos, concidadãos e amigos, causa aumento da ênfase e melhora da tônica do discurso. Essa frase aqui a gente repete direto nesse curso. Acho que o pessoal aqui que faz, os mestres de cerimônia também, sabem. Mas esses foram os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. E conclusão. Correlação chama a atenção. Causalidade exige investigação. Muito obrigado pela atenção de vocês.